Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu tô aqui na companhia de duas mulheres maravilhosas, mas antes de apresentá-las para vocês, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros cacheados na altura do pescoço, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé aqui diante da câmera e hoje eu uso uma calça marrom e uma blusa verde. Todos bem-vindos, todos bem acolhidos aí em casa. No meu lado, me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Késia. Seja muito bem-vinda, Késia. Ela vai tornar essas aulas muito mais acessíveis para todo mundo. E hoje, lembrando que é o Dia Nacional do Surdo. Então, parabéns aí você que pertence a essa comunidade, tá certo? E ao meu lado, no chat, fazendo a comunicação com vocês aí de casa, recebendo dúvidas, questionamentos, elogios. Eu tenho a professora Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal. Como vocês estão hoje? Como a professora Viviane falou, hoje é o dia da visibilidade do surdo, né? Hoje é o dia do surdo. Então, é importante que a gente tenha um dia para pensar, né? Nessas comunidades que nem sempre a gente leva em consideração, né? Como vocês sabem, eu estou aqui para fazer o chat, que é essa parte interacional entre você que está em casa e a gente que está aqui dando aula. Então, qualquer dúvida, comentário, elogio, joga aqui no chat que eu estou ansiosa para conversar com vocês, tá? Eu também vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra de cabelos pretos, cacheados na altura dos ombros, hoje particularmente assanhados, certo? Uso um óculos redondo, tenho olhos pretos, e estou com uma blusa laranja sentada em frente ao computador, esperando o quê? A sua mensagem no chat, né? Isso, professora Viviane? Demais. Queremos comentário de todo mundo aí de casa, né? Então, deixe seu comentário. O caminho você já sabe, né? Pelas lojas de aplicativo. Baixa lá o aplicativo Educa Recife, faz login com o seu número de matrícula, sua data de nascimento. E aí, só sucesso, né, professora? Isso. Olha, vamos começar a aula de hoje, que é, na verdade, uma aula sobre interpretação de texto e também sobre regência. A gente vai olhar um pouquinho como funciona a regência, mas passando por uma interpretação de texto, passando pelo texto, que é muito mais gostoso, né, professora Camila? Com certeza. Então, simbora. Nossa aula hoje será sobre texto literário e de vez em quando, vez ou outra, a gente conversa sobre o que é um texto literário e sobre o que é um texto não literário. A diferença vocês já devem até suspeitar, né? O literário, ele lida com um processo imaginativo muito mais rico, ele lida com a possibilidade de criação de realidades que não existem ou realidades que são um pouquinho emprestadas da nossa, assim. Tem uma coisa ou outra que conversa com a realidade, mas tem um monte de coisa que é inventada, então são pessoas inventadas, são lugares inventados. E o texto não literário é aquele que vai lidar muito mais com o nosso dia a dia, então notícias, reportagens, receitas de comida, bula de remédio, coisas que são práticas para o nosso dia a dia e para a nossa vida em comunidade, fazem parte desse grupo de texto não literário, tá certo? Ao contrário do texto não literário, tal qual a notícia, a receita, a reportagem, o texto literário, como os romances, contos e crônicas, buscam lidar com o imaginário criativo. Então, toda vez que houver um vestígio assim de imaginação, um uso exacerbado de metáforas, de figuras de linguagem, toda essa parte que convém à nossa imaginação, a gente está falando de um texto muito provavelmente literário. Então, romances, contos, novelas, poesia, né? Poemas, desculpa, não poesia, poemas. Mesmo dando muita atenção à imaginação, o texto literário pode trazer muitos ensinamentos positivos para quem lê. Não é porque um texto literário lida com aquilo que em muitos momentos não existe, que ele não está tentando transmitir uma mensagem para a gente. Então, se a gente lê uma fábula e entende que uma tartaruga ganhou de um coelho, que em tese, né, não tem nada a ver com a vida real, a gente consegue tirar disso alguma coisa para levar para a nossa vida, é porque o texto literário ele tem também essa capacidade de conversar com a gente, para falar sobre a vida real, sobre comportamentos, né? É importante lembrar, né, que o texto, que a literatura é também uma forma de conhecimento,
Sim. É um modo em que a gente pode acessar realidades que não são as nossas, né? Afinal, temos somente uma vida. E é impossível viver tudo numa vida só, né? E a literatura nos permite pensar em outras sensibilidades, né? É um jeito de pensar o ser humano no mundo e todas as nossas relações. Eu confesso que estou ansiosíssima para esse texto, porque eu já gostei do título. Então, sim, tá spoilado aqui. já está aqui o título, eu já estou interessadíssima. Estou aqui ansiosa. E eu Espero tava- vocês também. Tava falando sobre a fábula, né, professora Camila? E esse final de semana eu vi um vídeo, acho que na rede social, de um cachorro que foi à praia, encontrou com uma foca. Oh, meu E os dois Deus! começaram a brincar, a foca no mar e o cachorro na areia. E aí eu fiquei pensando, Que coisa linda! que momento excelente para criar uma fábula sobre isso, né? Sim. Parece real, mas acontece, tá vendo? Então, por que a gente precisa duvidar o tempo todo da literatura? Pois é. Pois é. E aí, pensando no spoiler, no texto que a professora Camille disse que já viu o título, que está aqui tá aqui no quadro, na TV, ó. Pensando no desenvolvimento a partir dos textos, a gente vai ler um conto intitulado Além do Bastidor, da Marina Colasanti, que é essa autora que a gente está trazendo aqui com bastante frequência para vocês, né? Porque ela tem contos maravilhosos. Faz a gente pensar bastante. Bora lá, bora fazer a leitura do conto, ó. Além do Bastidor. A gente vai ver depois o significado de bastidor, tá? Mas a gente vai ler primeiro, sem que eu faça nenhum apontamento sobre isso, para ver o que a gente entende. Começou com linha verde. Não sabia o que bordar, mas tinha certeza do verde, verde brilhante. Capim. Foi isso que apareceu depois dos primeiros pontos, um capim alto, com as pontas dobradas, como se olhasse para alguma coisa. Olha para as flores, pensou ela, e escolheu uma meada vermelha. Assim, aos poucos, sem risco, um jardim foi aparecendo no bastidor. Obedecia às suas mãos, obedecia ao seu próprio jeito. E surgia como se no orvalho da noite se fizesse a brotação. Toda manhã, a menina corria para o bastidor, olhava, sorria e acrescentava mais um pássaro, uma abelha, um grilo escondido atrás de uma haste. E a gente tem a primeira parte do nosso conto. Então a gente já sabe que tem uma menina aí que está o quê? Bordando. E a partir do bordado é que ela consegue criar uma outra realidade. Isso é muito curioso, né, professora Camille? Porque a gente consegue pensar automaticamente no texto. Isso. Qual é o processo de criação de um texto? É o autor que para, né, na sua mesa, com a sua cadeira, com o seu computador e começa a escrever. Ou com o seu lápis e seu caderno, né, se você for uma pessoa que gosta analógica, que gosta de escrever à mão. E é um processo muito artesanal, né? E isso remete a gente ao mesmo trabalho que essa menina, protagonista do conto, está fazendo, que é criar uma história, mas de uma forma diferente, a partir de um bastidor, que é uma estrutura que é usada para fazer o bordado. O bordado é o suporte, né? É o suporte. É o que permite que a gente estique o tecido. Sim. E que a gente tenha uma tela firme para passar a linha. E é interessante pensar nisso, nessa metáfora, nessa analogia com o trabalho do escritor, que é pensar que escrever é sim um trabalho, tem sim um engenho. Você tem que ter, não é uma inspiração divina que vem do e você, nada, nossa, agora eu escrevi um romance inteiro. Não. A gente está falando de realmente um trabalho de escrita, reescrita, de possibilidades. Tem gente que passa anos para escrever um romance. Sim. Então não dá para a gente ainda acreditar nessa fanfic do escritor inspiradíssimo, né? Sim. E aí esse conto é muito bonito porque a gente pensa nisso na construção, em todos os detalhes, no engenho, né? No Sim. trabalho manual mesmo, no trabalho consciente, digamos assim. Um trabalho consciente, né? Porque um escritor, ele passa anos se aprimorando ali, anos tentando entender qual é o seu estilo de escrita, né? E eu acho que a inspiração surge mais quando o escritor, o artista, de forma geral, ele cria um olhar atento para as situações, né? Para o que acontece ao redor dele. Então, aconteceu alguma coisa comigo que eu achei interessante e, de repente, eu posso problematizar e colocar isso num romance, num conto, em qualquer formato possível para mim, que for mais confortável, né? Vamos continuar o nosso continho, tá certo? Ó, vamos lá. O sol brilhava no bordado da menina. Então, ela já tinha feito um solzinho ali, bordado um solzinho.
E era tão lindo o jardim que ela começou a gostar dele mais do que de qualquer outra coisa. Eu gosto muito do que a Marina Colasanti faz. Toda vez que ela decide que um personagem gosta de alguma coisa, ele gosta disso mais do que de qualquer outra coisa. Então é a vocação, é como se você tivesse achado uma paixão, né? Uma É de paixão. fato uma paixão, assim, arrebatadora. Exatamente. Ela gosta muito desse tema, né? Das paixões. E é muito visceral, né? Bora lá. E é muito humano, né? Também. É muito do humano. Também. Continuando o conto, foi no dia da árvore. A árvore estava pronta, parecia não faltar nada, mas a menina sabia que tinha chegado a hora de acrescentar os frutos. Curioso, veja, ela abordou, está abordando todo um cenário. Ela abordou um solzinho, ou seja, é um ambiente aberto, disso a gente já sabe. Tem capim, porque ela pegou o verde e começou a desenhar no começo do conto. E agora ela diz que é no dia da árvore. E aí, coincidentemente, ela vai começar a abordar as coisas que pertencem à árvore. Vamos ver o que é que ela faz. Mas a menina sabia que tinha chegado a hora de acrescentar os frutos. Bordou uma fruta roxa, brilhante, como ela mesma nunca tinha visto. E outra, até a árvore ficar rica e sua boca se encher do desejo daquela fruta nunca provada. Então, temos aqui uma construção de um desejo. Né? Ela primeiro se encontrou nesse fazer criativo. Ela primeiro descobriu que gostava de bordar e agora ela está descobrindo outros desejos com base nesse mundo inventado que ela mesma está criando. Bora continuar o conto. Ó. A menina não soube como aconteceu. Quando viu, já estava a cavalo do galho mais alto da árvore, catando as frutas e limpando o caldo que lhe escorria da boca. Na certa, tinha sido pela linha, pensou na hora de voltar para casa. Olhou, a última fruta ainda não estava pronta. Tocou no ponto que acabava o fio e lá estava ela, de volta para casa. O que foi que aconteceu aqui? Alguma coisa misteriosa aconteceu. A menina escorregou pelo fio do cordão em que ela estava bordando e entrou dentro do bordado. Quando ela percebeu, ela estava subindo na árvore, tentando buscar o fruto mais distante. Subindo a cavalo, né? Não era qualquer árvore, era uma árvore bem extensa. Então aqui a gente percebe o início da fantasia, né? Porque até então bordar não é um ato fantasioso. Qualquer pessoa pode fazer isso se tiver habilidade. Mas entrar dentro do bordado é para poucos. É para poucos, viu? E aí ela entra e começa a viver essa nova realidade, tá certo? E aí quando ela volta para casa é que ela suspeita que aconteceu alguma coisa fora do comum, ela se vê de novo na realidade. Continuando o conto, agora ela já tinha aprendido o caminho. Todo dia a menina descia para o bordado. Escolhia primeiro aquilo que gostava de ver, uma borboleta, um louva-a-Deus. Bordava com cuidado, depois descia pela linha para as costas do inseto e voava nele. E pousava nas flores, e ria, e brincava, e deitava na grama. O bordado já estava quase pronto. Pouco pano se via entre os fios coloridos. Breve estaria terminado. Faltava uma garça, né? Pensou ela. E escolheu uma meada branca matizada de rosa. Então a gente tem aqui a continuação. A menina decide que agora vai viver esse mundo imaginado todos os dias. Sempre que ela tiver a oportunidade, ela está descendo ali para o bordado, entrando no mundo do bordado. E ela começa a manipular aquilo que aconteceu de forma espontânea da primeira vez, e ela percebe que isso é uma constante, então ela fala, não, se eu posso entrar no bordado e eu posso criar esse universo, eu vou criar uma borboleta, porque é isso que eu quero ver hoje. E ela começa a fazer as coisas de forma intencional. Bora lá. Teceu os seus pontos com cuidado, né? Da garça, né? Lembra que ela foi criar uma garça? Então, sabendo então, lançava a agulha, como seriam macias as penas e doce o bico. Depois desceu ao encontro da nova amiga. Foi lá encontrar com a garça. Foi assim, de pé, ao lado da garça, acariciando-lhe o pescoço, que a irmã mais velha viu ao debruçar-se sobre o bastidor. E aí a gente tem uma reviravolta. A menina foi pega, descendo para dentro da realidade do bordado. Era só o que não estava bordado. E o risco era tão bonito que a irmã pegou a agulha, a cesta de linhas e começou a bordar também. Temos aí um momento de contágio do comportamento da protagonista, né? A irmã chega, percebe o que a irmã está fazendo, a irmã mais nova está fazendo,
e pensa, oxe, gostei, vou também. E aí as duas irmãs começam a compartilhar esse cenário inventado pelas duas, que agora é compartilhado. Né? Bordou os cabelos, isso a irmã mais velha, tá? Que chegou depois. Ela bordou os cabelos e o vento não mexeu mais neles. Bordou a saia e as pregas se fixaram. Bordou as mãos para sempre paradas no pescoço da garça. Quis bordar os pés, mas estavam escondidos pela grama. Quis bordar o rosto, mas estava escondido pela sombra. Então bordou a fita dos cabelos, arrematou o ponto e com muito cuidado cortou as linhas. Que interessante. Foi que aconteceu aí? Temos aí um momento tenso. Sim. A irmã mais velha, que não sabia o que estava acontecendo, continuou bordando, porque quando a irmã mais nova entrou para o bordado, o fio ficou solto, né? E a irmã mais velha, que também sabia bordar, continuou bordando. O que foi que aconteceu? A irmã mais nova fica presa no bordado. No bordado. Isso aí é um ponto problemático, será? Será que agora a irmã mais nova está mais feliz, vivendo apenas no bordado, mais livre? Ou será que isso a imobilizou para sempre? Porque, ó, a partir do momento em que a irmã mais velha vai bordando, ela vai dizendo, a partir do momento em que eu bordava, as coisas ficavam estáticas. Então, ela já não, pode ser que a protagonista já não tivesse a vida toda e a liberdade toda de ir e voltar, como ela fazia anteriormente. Né? E isso é bastante complicado. Então, ela, a partir do momento em que ela escolhe viver no bordado e fica lá presa, ela não consegue mais voltar para a realidade. E a irmã mais velha, inconsciente daquilo que está fazendo, acaba aprisionando a própria irmã. É uma história bonita, trágica. E a gente pode pensar na criadora presa dentro da sua própria criação, né? Sim. Quando a irmã mais velha precisa bordar os pés, mas aí vê que estão escondidos pela grama, o rosto que ela quer criar, mas a criação a limita, porque no bordado a irmã está escondida, né? Sim. E aí, nesse caso, nem é a bordadeira que define o bordado, mas o bordado que define o que ela vai fixar. É verdade. Em muitos casos, na literatura mundial, diria, né? Algumas obras são muito mais famosas do que o próprio autor. Sim. Né? E aí é quando a gente diz que a obra foi maior do que a criatura, né? Porque a fama da obra se sobressaiu, né? A gente também pode pensar que o bordado é uma coisa que pode ser desfeita, né? Então, a gente tem, de repente, a possibilidade de que essa irmã perceba que aprisionou a pobre da protagonista, a irmã mais nova, dentro do bordado e vá lá tentar fazer alguma coisa. A gente não tem isso reafirmado pelo conto, são possibilidades possíveis que a gente faz, justamente porque o conto, né, que é um texto literário, sendo por isso imaginativo, ele dá essa liberdade de criação, tá? Para entender o texto, vamos começar pelo começo, que é um bastidor, e a gente já discutiu isso, né? O bastidor é uma palavra, um substantivo masculino, que significa caixilho de madeira, de formas variadas, no qual se prende e se estica o tecido, sobre o qual se borda ou pinta. A professora Camille estava falando sobre essa semelhança aí com a pintura, porque você tem finalmente uma tela. E esse conto faz muito essa conversa entre várias artes, várias possíveis artes, né? A forma com que se compõe. Então, você tem ali uma tela pronta para ser pintada, certo? É basicamente isso. No teatro, o bastidor vai ter uma outra conotação, vai ter um outro significado, pode ser uma armação móvel do cenário, feita de madeira e pano, que se monta as partes laterais do palco para delimitar, em conjunto com as bambolinas, o espaço cênico, corrediça, regulador. De toda forma, é essa moldura que faz com que o cenário ou a cena aconteça, né? Está em volta ali, tá? A partir do momento em que entendemos o que é um bastidor, podemos entender o título, além do bastidor. Ou seja, a personagem fica limitada a essa realidade e vai trilhando o seu caminho além do bordado. Então, além do bastidor significa além daquele material físico, né? O que ela consegue tirar dali, porque é ela que está criando, é ela que é a autora.
A personagem cria uma vida no bordado e aos poucos se vê tentada a visitar esse cenário inventado no tecido. A partir do momento em que ela aborda o tecido, as coisas se tornam estáticas. Mas isso é a irmã mais velha, né? Que deixa tudo bem estático no final. A irmã da protagonista, ao chegar, percebe que também deseja conhecer esse mundo inventado pela irmã e começa a abordar as partes vazias, também na esperança. No fundo, a irmã mais velha ela não tinha a esperança de se juntar à cena, né? Ela começa a bordar porque ela gosta do ato de bordar, assim como a irmã mais nova, certo? O texto, minha gente, lida com muitas possibilidades e faz a gente pensar sobre qual seria a realidade que inventaríamos se pudesse criar qualquer cenário para viver. Fala também sobre o poder da imaginação e como as histórias são criadas por nós. Então, a única coisa que nos limita é a nossa própria imaginação, né? Aquilo que a gente pode construir com ela. Vamos observar um trecho muito específico do conto, ó. Obedecia às suas mãos, obedecia ao seu próprio jeito. Essa é uma frase construída que está dentro do conto e eu queria que a gente pensasse por que a gente não pode dizer obedecia às suas mãos, ao invés de obedecia às suas mãos. E aí a gente entra numa partezinha mais puxadinha para a gramática. Eu falei que a gente ia conversar um pouquinho sobre a regência verbal e é sobre isso que a gente vai fazer agora, tá? Ó, porque o verbo obedecer, ele é transitivo indireto, ou seja, é aquele verbozinho que ele precisa de complemento da ideia e da ação, mas esse complemento precisa vir com uma preposição, tá certo? Isso significa que ele precisa de uma preposição para se ligar ao objeto. Quem obedece, obedece a quem. Quem obedece, obedece ao que. Então, temos obedecia às suas mãos. O a está em negrito porque ele é essa partezinha com a preposição. Obedecia ao seu próprio jeito. E é por isso que a gente não pode tirar a preposição e deixar direto, obedecia às suas mãos. Não, a gente precisa colocar, porque o verbo, ele precisa dessa preposição para se ligar às outras palavras, para se ligar ao objeto, certo? E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a regência verbal. Eu sei que vocês adoram essa parte, então vamos com calma, tá certo? A regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que seguem a eles e completam o seu sentido. Os verbos são os termos regentes, ou seja, aqueles que conduzem a ação, enquanto os objetos, que são direto e indireto, que são o complemento do verbo, e adjuntos adverbiais, que são os termos acessórios, tá? Não acessários, acessórios, são os termos regidos pelo verbo. É como se tivesse uma escalazinha de poder. O verbo indica a ação e os objetos são aqueles que vão sofrer a ação, tá certo? Eu trouxe alguns exemplos desses verbos e de como eles funcionam com as suas preposições, se precisa, se não precisa, e aí com o uso a gente vai aprimorando esse reconhecimento. O primeiro verbo que eu trouxe é o verbo assistir. Quando ele tem o sentido de ver alguma coisa, ele tem preposição. Então, que tal assistirmos ao filme hoje? Não é assistir o filme, é assistir ao filme. Precisa da preposição, que está aí marcadinha em negrito. Esse A e esse O juntinhos. Então, quando eu escrever assistir e tiver alguma coisa no sentido de ver, né, eu vou ter que colocar essa preposição. O segundo exemplo, ó, com o sentido de dar assistência, não exige preposição. Então, sempre assistiu pessoas mais velhas, sempre ajudou pessoas mais velhas. Então, quando eu tenho a troca de sentido do meu verbo, eu também tenho a necessidade de usar preposição ou a não necessidade de usar preposição, tá certo? O terceiro sentido é com o sentido de pertencer. Ele também vai exigir preposição. Então, assiste aos prejudicados o direito de indenização, ou seja, pertence aos prejudicados o direito da indenização, certo? Vamos ver outro verbo? O verbo chegar. O verbo chegar é regido, sim, pela preposição a. Então, quando eu disser assim, ó, chegamos ao local da festa, eu não posso dizer chegamos ao local da festa. Chegamos a algum lugar. Então, eu preciso que essa preposição esteja marcadinha na frase.
essa preposição vai vir acompanhada do O, fazendo aquele ao ali que está também em negrito. Essa é a forma padrão de se escrever quando utilizamos o verbo chegar. No entanto, é comum observarmos o uso da preposição em nas conversas informais, né? Aquilo que a gente fala durante o dia a dia e nem está percebendo, fala tão automático, cujo estilo é coloquial. Então, é possível que você escute aí fora, ou veja, ou leia, né? Em algum lugar, chegamos no local indicado no mapa. Mas deveria ser chegamos ao local indicado no mapa, tá certo? Vamos continuar. A gente tem outro verbo, o verbo custar, com o sentido de ser custoso, ou seja, difícil de conseguir, aquilo que exige trabalho, tá? Quando ele tiver esse sentido de difícil, de trabalhoso, a gente usa a preposição. Então, a gente pode dizer assim, ó, aquela decisão custou ao filho. Ou seja, custou trabalho, foi difícil conseguir, tá certo? No segundo exemplo, com o sentido de valor, não exige preposição. Então, aquela casa custou caro. Quando custar dinheiros, valores, a gente não coloca a preposição. Professora, interessante perceber, né, que a gente estuda muito regência justamente por causa da mudança de sentido. Isso. Que a preposição ou a falta dela dá, né? O verbo muda muito de sentido a depender da regência. Há verbos que mudam. E aí, esse é um dos motivos pelos quais a gente estuda a regência. Exatamente. Para que a gente use um verbo no sentido que a gente quer usar, né? Pois é. Os verbos, assim como outras palavras de português, eles não necessariamente têm um significado só, um uso só. E é por isso que há essa variabilidade entre o uso ou não das preposições na regência, tá certo? Outro verbo interessante que a gente precisa se atentar é o proceder. Bora lá? No primeiro exemplo, com o sentido de fundamento, é verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de quê? De complemento. É um verbo que existe sozinho. Ó, essa sua desconfiança não procede, ou seja, não tem fundamento. Se ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. Se não precisa de complemento, não vai precisar de preposição, tá? No segundo exemplo, com o sentido de origem, exige preposição. Essa sua desconfiança procede de situações passadas, ou seja, a origem dessa sua desconfiança está lá no passado. Então, eu vou precisar, sim, da preposição de, tá certo? Agora é a vez de vocês. Acabou-se os verbos, acabou a regência. Como atividade, eu queria que vocês tentassem traçar o perfil de alguém da sua família, utilizando um dos verbos mostrados na aula. Então, esqueceu quais foram os verbos? Volta aí, 10 segundinhos, 15 segundinhos e vê quais foram os verbos utilizados e tenta traçar o perfil. A gente viu o perfil o mês inteiro, então vocês estão com ele aí fresquinho na cabeça. Afiadíssimos. Afiadíssimos. Professora Camille, acabou nossa aula. Ah, gente, que pena, né? Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente gostado do conto, né? Que eu acho que é sempre a parte mais legal. Então, como vocês sabem, foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Um beijo. Gente, um cheiro para vocês aí de casa. Obrigada, produção. Kézia, Camille. Até a próxima.